Olá a todos. Sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E estamos aqui juntos, né, já há algum tempo estudando o curso básico da Filosofia de Fátima, hoje nos reunindo para mais uma aula. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui onde paramos. Certinho. E aqui, essa foi a última atividade proposta, na última aula. Foi na página 175, isso mesmo. Então, vamos continuar hoje. Vamos lá. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Eu gosto de sempre aumentar um pouquinho aqui, que fica mais fácil para a leitura. Já tá bom, né? Se sentir dificuldade, aumenta mais um pouquinho. Então, vamos lá. E logo após essa atividade. Nesta breve caminhada pela filosofia política, tivemos a oportunidade de observar algumas diferenças e também aproximações entre a vida política dos gregos de Atenas, nos séculos IV e V a.C., e os indígenas brasileiros diante da descoberta. Podemos também constatar que, apesar de tantas distinções, existem pontos comuns entre a política dos atenienses e dos indígenas brasileiros diante da descoberta e a chamada democracia moderna e contemporânea, os princípios da igualdade política e da soberania do povo. No entanto, é preciso analisar atentamente o que entendemos por igualdade e por soberania na política atual. É preciso questionar a competência retórica em nossa sociedade. Qual é o seu verdadeiro objetivo? É preciso lembrar que a igualdade política na contemporaneidade foi reduzida à eleição e a soberania continua pertencendo ao povo, porém, através de representantes. Quem detém o poder e como o utiliza? Qual é a essência do político? Para finalizar, podemos pensar que a busca da essência do político se dá pela investigação dos fundamentos das finalidades que organizam e determinam a vida política de um povo, não apenas pelas formas imediatas de sua aparência. Então, vamos ver aqui, temos um debate. Considerando que no espaço da sala de aula a isonomia e a isegória, categorias fundamentais da vida política ateniense, estão presentes, o que, infelizmente, ainda não acontece em tantos outros espaços da nossa sociedade. Vamos organizar um debate. O tema: a comparação entre a política ateniense, a dos indígenas do Brasil de antes da descoberta, e a política contemporânea, entre aspas, particularmente a da sua cidade. Não esqueça de registrar por escrito as ideias surgidas no debate. Então, tem uma proposta, né, de reflexão, de debate, para colocar por escrito. Continuar. A partir deste breve estudo e das atividades realizadas, podemos retomar o problema que está na introdução deste folhas e debater também aquelas questões relacionadas ao cotidiano da vida política, colocadas em suspensão no início do texto, diminuindo o risco de nos perdermos em particularismos e abandonarmos as questões fundamentais na busca da essência do político. Aqui temos algumas referências bibliográficas. Quem quiser pode dar uma pesquisada maior. Obras consultadas, referências bibliográficas, anotações, vamos passar. Agora a gente vai iniciar um novo capítulo. A política em Maquiavel. Maquiavélico. Em plena aula de filosofia, onde o tema era Maquiavel, um aluno levanta e diz: professora, vou me retirar da sala, pois recuso-me a assistir a esta aula sobre um sujeito que parece o demônio. Já ouvi diversas vezes que quando alguém faz mal a outra pessoa, é chamado de maquiavélica, e que a gente pode fazer tudo aquilo que quiser, o que vale a intenção. Eu não concordo com nada disso.
Diante desta atitude do aluno, a professora diz: é importante que você fique, pois me parece que precisamos estudar melhor este pensador, para daí podermos tirar algumas conclusões. Maquiavel é conhecido por sua afirmação: os fins justificam os meios. Essa afirmação é realmente de Maquiavel? Ou apenas uma interpretação que fizeram dele? Será que para atingir determinado fim devemos lançar mão de todos os meios possíveis? Na política, por exemplo, quais meios devem ser utilizados para um político chegar ao poder? Quais meios são considerados válidos? Maquiavel e o poder. Nascido em Florença, Itália, Maquiavel foi um dos grandes responsáveis pela noção moderna de poder. Em Maquiavel também encontramos uma renovação do sentido e da relação entre ética e política. Desta forma, muito folclore se construiu em torno do seu nome e de sua pessoa, principalmente pela interpretação precipitada que se fez muitas vezes do seu pensamento. Conforme o texto de Rousseau, é costume sentir-se a gente chocada por ele. Uma dúvida de que, às vezes, ele é realmente chocante. Mas muitos outros homens também o seriam, se fossem igualmente livres da hipocrisia. Maquiavel foi compreendido como alguém imoral e desprovido de quaisquer valores. Por isso, a perspectiva do termo maquiavélico é sempre pejorativa. Mas seria Maquiavel digno desta fama? O que ele pretendia? Vamos por partes. Maquiavel choca por fazer uma análise do homem considerando a partir de uma de suas facetas, a do egoísmo. E para Aristóteles e para o pensamento grego-cristão no geral, o homem buscava vida em sociedade, também viver como algo natural. Para Maquiavel, os homens tendem à divisão e à desunião. Maquiavel era um homem do seu tempo, do Renascimento. Homem de ideias políticas, ele procurou entender a natureza e os limites do poder político. Maquiavel contemplou uma realidade, a realidade da sua Itália, dividida, fragmentada em diversos principados educados. Numa constante briga pelo poder e, inevitavelmente, alternâncias constantes dos governantes. A Florença de Maquiavel refletiu o que ocorria também com as demais cidades italianas importantes do período. Para ele, não se apresentava logicamente o ideal cristão, mas sim algo que lhe seria entendido como próprio do homem, a luta pelo poder. Por isso, os homens mentiam, matavam e julgavam-se acima da moral. Contudo, Maquiavel considera a necessidade de governantes bons e virtuosos. Para ele, a diferença está em que a bondade e a virtude não pertencem à natureza humana do governante, mas sim resultam da sua compreensão e atuação sobre o real. Sem preocupar-se em desenvolver teorias como fizeram outros pensadores, Maquiavel avalia a realidade e interpreta os seus escritos como compêndios de conselhos práticos e de instruções para a ação. Por isso, influenciar a realidade e não desenvolver teorias é o seu propósito. Ao contrário dos manuais que indicavam como devia agir um soberano, obras comuns na Idade Média e no Renascimento, o verdadeiro propósito de sua obra, O Príncipe, é a exortação para se tornar a Itália e libertá-la das mãos dos bárbaros, como pode ser constatado no capítulo final da mesma. E daí tem esse capítulo aqui, o trecho, vamos ler. Depois de considerarmos tudo o que vimos aqui, de ter refletido sobre esse momento histórico, não seria propício para termos um novo monarca na Itália, se não seria agora a oportunidade para que um homem prudente e capaz introduzisse no país uma nova forma de governo que honrasse e beneficiasse o povo. Parece-me que são muitas as circunstâncias que concorrem para a subida ao trono de um novo soberano. De fato, não sei de nenhuma outra época mais oportuna para tanto, embora já tenhamos algum vislumbre de esperança, fazendo pensar que Deus teria enviado alguém para redimi-la, a sorte o derrubou no ponto culminante da sua carreira. Agora, quase sem vida, a Itália espera por que ele possa curar as feridas e ponha fim à pilhagem na Lombardia. A capacidade de exortação no reino de Nápoles
na Toscana, curando-as das chagas abertas há tanto tempo. Pede a Deus que lhe envie alguém capaz de libertá-la dessa insolência, dessa bárbara crueldade. Esta está disposta a seguir uma bandeira, desde que alguém a empurre. Detectando a tensão entre o desejo de dominar e de não ser dominado, que move o homem, Maquiavel constrói em sua obra uma reflexão sobre o poder. O poder é entendido, portanto, como correlação de forças, fundada no antagonismo que se estabelece em função dos desejos de comando e opressão por um lado, liberdade por outro, pelos quais se formam as relações sociais. Estas relações implicam tanto na questão política como na econômica, de acordo com Lefort. O objeto de Maquiavel não é a técnica do poder mais do que a do comércio. Podemos certamente dizer que sua questão recai essencialmente sobre a política, mas com a condição de entender esse termo em sua mais ampla acepção, isto é, clássica. É a questão da forma das relações sociais que ele coloca através da divisão grandes-povo. A reflexão sobre o poder está no centro de sua obra, mas a reflexão sobre o poder está no centro de sua obra, mais pela razão de que, a seus olhos, a sorte da divisão social se decide em função do modo de divisão do poder e da sociedade civil, e que assim se determinam as condições gerais dos diversos tipos de sociedade. Temos uma proposta de um debate. Em pequenos grupos, discutir as questões abaixo. Como podemos entender o que é poder? O que significa poder para o grupo? Há diferenças entre as concepções de poder nos dias de hoje e de antigamente? O que tem a ver poder e política? Quais meios de política atuais usam para chegarem ao poder? Eles são válidos? Por quê? Apresentar as conclusões à turma, em que a gente sempre comenta, né? Apresentar para amigos que também estão estudando, familiares, né? Dividir com quem possa também estar acompanhando o estudo. É bem interessante ter essa troca, né, até de entendimento, como coloca sempre aqui um debate, bem legal. Ética e política. Ao apresentar seus argumentos, Maquiavel busca demonstrar como seria possível o estabelecimento deste Estado italiano a partir de um governante forte e de um governo efetivo. Secretário da segunda chancelaria de Florença, cargo que recebeu em 1498, Maquiavel foi empossado num governo republicano, que foi deposto em 1512, na monarquia dos Médicis. Considerado traidor em 1513, foi afastado de suas funções públicas e exilado em San Cassiano, região próxima de Florença. Neste período, escreveu O Príncipe, provavelmente sua obra mais popular e provavelmente a mais complexa. Quando escreveu O Príncipe, Maquiavel interrompeu temporariamente outra obra, intitulada Os Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio, sua obra republicana. O que parece claro dos escritos de Maquiavel é que ele busca uma solução política para a sua Itália. Por isso, endereça O Príncipe ao magnífico Lourenço, filho de Piero de Médicis, governante de Florença. Maquiavel sugere ao monarca que ele pode ser o príncipe que unificaria a Itália. Na obra, Maquiavel fornece praticamente as diretrizes seguras para que isto se realize. É dentro disto que discute e estabelece uma nova relação entre ética e política, como nos esclarece Lefort. A política tem uma ética e uma lógica próprias. Maquiavel descortina um horizonte para se pensar e fazer política, que não se enquadra no tradicional moralismo piedoso. Ao fazer a análise da realidade, Maquiavel distingue a moral individual da moral política. A atitude do indivíduo não é necessariamente a atitude do chefe de Estado. Para um indivíduo, a ação moral é de decisão particular. Para o monarca, por exemplo, é necessário pesar em que isto implicará para o Estado. Não há uma exclusão entre ética e política, mas a primeira deve ser entendida a partir da segunda. Uma das implicações disto é de que os valores morais só possuem sentido a partir da vida social, apresentando-se como momentos de uma luta que está na raiz do poder e lhe dá sentido.
Com isto, Maquiavel está afirmando que temos virtudes que podem arruinar um Estado, e vícios que podem salvá-lo, o que na análise moral tradicional seria condenável, mas na ética política poderia ser plenamente aceitável. Logicamente, tais questões dependeriam das circunstâncias e das forças em luta. Por isso, que pode parecer inadmissível para Maquiavel, faz parte da política. E onde se deve observar que, ao tomar um Estado, o conquistador deve praticar todas as necessárias crueldades ao mesmo tempo, evitando de repeti-las a cada dia. Assim, tranquilizará o povo, sem fazer inovações, seduzindo depois com benefícios. Em agir diferentemente, por timidez ou más conselhos, está obrigado a estar sempre de arma em punho, e nunca poderá confiar em seus súditos que, devido às contínuas injúrias, não terão confiança no governante. Podemos perceber em Maquiavel a proposta de uma nova ética. Com um novo conceito de virtude voltada mais para a política e não para o ideal moral do pensamento medieval. É uma moral prática que olha para o bem do Estado e se apresenta inversa à perspectiva tradicional. Por isso, voltando à questão da virtude, que pode ser prejudicial, do ofício, que pode ser bom, podemos compreender que uma generosidade excessiva, por exemplo, poderia levar o príncipe à ruína financeira, os súditos a sentirem-se oprimidos, porque suscitaria o ódio. Por outro lado, a sobriedade, que seria identificável com a avareza, tornando a figura do príncipe antipática, possibilitaria gestos de grandeza e prodigalidade, que, com certeza, serão reconhecidos pelos súditos sem que estes se sentissem oprimidos e tampouco descontentes. E vamos descer. Por isso, para Maquiavel, há uma distinção entre os espaços da moral e da política. Isto não significa que se pode fazer o que se quer de qualquer modo, sem sentido algum. A máxima segundo a qual os fins justificam os meios tem uma implicação muito mais coerente e profunda. Ser acusado de crueldade não deve ser o temor do príncipe, desde que tal atitude seja necessária para unificar o povo e manter a paz. E fortuna. Maquiavel, acho que eu não lemos o debate, perdão. Debate, então temos aqui um debate, reunidos em grupo de escuta. O que é a virtude? Que conceito você tem do que seja virtude? Seus colegas concordam com você? Alguém apresentou algum conceito diferente? Há alguma relação com a moral? Explique. Alguém do grupo será responsável por apresentar a conclusão para a sala, para que se possa estabelecer os pontos comuns e os divergentes entre os grupos. Então, aqui, sobre essas perguntas, refletir, discutir e pensar nesses pontos em comuns e divergentes entre as pessoas do grupo, que a gente pode adaptar entre as pessoas que estão estudando. Vamos lá. Agora sim, virtude e fortuna. Maquiavel tem uma visão do homem de como ele é, e não de como deveria ser necessariamente. Para ele, certamente, devemos olhar para o real e não para o ideal moral. Por isso, Maquiavel trata da questão da virtude e da fortuna. A virtude, eu posso estar lendo errado, tá? A questão da virtude aqui, peço perdão. A virtude, continuando, a virtude refere-se à capacidade de decidir diante de determinada situação, cuja necessidade deve ser a fortuna. O agir pressupõe a compreensão da natureza humana, assim entendida por Maquiavel. Os homens buscam quem lhes proporcione vantagens, melhorias. Atribuem este papel e responsabilidade ao governante. Esclarece num trecho da obra que os homens mudam de governante com grande facilidade, esperando sempre uma melhoria. O que importa para os homens, na sua maioria, são os benefícios e acreditar que é o príncipe quem pode proporcioná-los. Contudo, o governante deve estar atento. A estabilidade política é sempre precária e qualquer mudança pode desencadear um processo de transformação difícil de conter. Contrariando a concepção cristã de virtude, Maquiavel estende virtude como o que faz os grandes homens.
Atingir os objetivos propostos implica em utilizar os meios necessários para fazê-lo. Encontrar os meios necessários para chegar aos fins é virtude em Maquiavel, pois os fins são construídos pelos meios. O homem virtuoso em Maquiavel é aquele capaz de conquistar a fortuna e mantê-la. E aqui é importante entendermos o conceito de fortuna em Maquiavel. O conceito de fortuna para o filósofo em questão também é retomado dos antigos. Ele recorre à imagem da deusa Fortuna, possível aliada dos homens, cuja simpatia era importante atrair. Representava uma figura feminina que despejava riquezas de sua cornucópia, aqueles que sabiam conquistá-la. Para tanto, era necessário ser um homem de virtude, como nos esclarece Wilford. Durante o período medieval, não sei se aqui tem um erro, mas vamos continuar, né? Um erro de escrita, né? Livro. Durante o período medieval, a figura da boa deusa, eu acredito que seja medieval, mas vamos continuar. A figura da boa deusa disposta a ser seduzida foi substituída por um poder cego e inabalável, fechado a qualquer influência que distribui seus bens de forma indiscriminada. Contrariando o pensamento dos antigos, a fortuna não tem mais como símbolo a cornucópia, mas a roda do tempo que gira indefinidamente, sem que se possa descobrir o seu movimento, apresentando uma perspectiva mais próxima à roda de Heródoto, que girava indiscriminadamente. Essa visão considerava os bens valorizados no período clássico como um nada, compreendendo que a felicidade não se realizava no mundo terreno, que o destino é uma força da providência divina, tendo o homem como sua vítima impotente. Em Maquiavel, ao se indagar sobre a possibilidade de se fazer uma aliança com a fortuna, esta não é mais uma força impiedosa, mas uma deusa boa, tal como era simbolizada pelos antigos. Ela é mulher, deseja ser seduzida, está sempre pronta a entregar-se aos homens bravos, corajosos, aqueles que demonstram de virtude. Fortuna, portanto, não está relacionada à sorte ou predestinação, mas sim ao exercício da virtude no mais alto grau. É aproveitar a ocasião dada pelas circunstâncias para moldar as coisas como melhor aprouver ao virtuoso. Esclarece-nos o próprio Maquiavel no seu texto. Esclarece-nos o próprio Maquiavel no seu texto. Daí tem um texto aqui, vamos ler. Creio que a sorte seja árbitro da metade dos nossos atos, mas que nos permite controle sobre a outra metade aproximadamente. Compara a sorte a um rio impetuoso que, quando enfurecido, inunda a planície, derruba casas e edifícios, remove terra de um lugar para depositá-la em outro. Todos fogem diante da sua fúria, tudo cede sem que se possa detê-la. Contudo, apesar de ter esta natureza, quando as águas correm quietamente, é possível construir defesas contra elas. Diques e barragens, de modo que, quando voltem a crescer, sejam desviadas por um canal, para que seu ímpeto seja menos selvagem e devastador. O mesmo se dá com a sorte, que mostra todo o seu poder, quando não foi posto nenhum empenho para lhe resistir, dirigindo então sua fúria contra os pontos onde sabe que não há dique ou barragem para detê-la. O que disse até aqui pode ser bastante no que abrange a resistência à sorte de modo geral. O príncipe que baseia seu poder inteiramente na sorte se arruína quando esta muda. Acredito também que é prudente quem age de acordo com as circunstâncias, da mesma forma infeliz quem age opondo-se ao que o seu tempo exige. Maquiavel. O sucesso ou fracasso do príncipe para Maquiavel não depende da sorte, mas do modo como ele age nas circunstâncias, tendo métodos adequados e caminhos seguros e prevenindo-se para as possíveis intempéries. O homem dotado de virtude pode conquistar a deusa. Para Schlesinger. Posso ter lido errado, peço desculpa. O que se tem, no fundo, é um elogio à racionalidade e liberdade do homem. Dominar a fortuna, agindo com autonomia, significa aprender as relações concretas e conhecer o novo nas situações e no movimento da vida. O sucesso resulta da capacidade do homem de entender o seu tempo,
mas a inteligência sozinha é limitada. Vencer a sorte não depende unicamente do intelecto, compreender, mas também do desejo, querer. É preciso ser corajoso e ousado, mais do que prudente. É indispensável ter audácia, bravura, impetuosidade, ou seja, o poder do homem está em saber exercitar sua inteligência relacionada com sua intrepidez. Não só a razão, mas também a imaginação, o desejo, perpassam a política e abrem espaço para a criação do novo. Este novo que Maquiavel traz com tanta intensidade e que envolve este confronto com a sorte. É o humano que se manifesta e se sobrepõe ao determinismo. É uma nova redefinição do poder e da força que o fundamenta. Isso implica em que não se trata mais apenas da força bruta, da violência, mas da sabedoria no uso da força, da utilização virtuosa da força. Para governar, não basta ser o mais forte. Este é capaz de conquistar o poder, mas não de mantê-lo. É preciso, além de ser o mais forte, possuir a virtude para manter o domínio e o respeito dos governados, mesmo que estes não o amem. O sucesso do príncipe está atrelado à posse da virtude. Este sucesso implica numa medida política, na manutenção da conquista, mostrando-se capaz de resistir aos inimigos e aos golpes da sorte. O homem de virtude deve atrair os favores da cornucópia, conseguindo, assim, a fama, a honra e a glória para si, e a segurança para seus governados. O que importa para o povo, apoiado num senso comum, é a estabilidade política que só pode ser dada pelo príncipe virtuoso, independente dos meios que ele utilize. Virtude e fortuna em Maquiavel, portanto, estão intimamente ligados. Ser honrado para Maquiavel não implica numa questão de valores morais, mas de justiça política, onde o que importa são os resultados obtidos. Aqui uma proposta de atividade. Responda as questões a seguir. Explica a relação entre virtude e fortuna em Maquiavel, definindo o que vem a ser uma e outra. Comente a seguinte afirmação de Maquiavel. Então, aqui temos a afirmação de Maquiavel para tecer um comentário. Conclui-se, portanto, que como a sorte varia e os homens permanecem fiéis a seus caminhos, só consegue ter êxito na medida em que seus procedimentos sejam condizentes com as circunstâncias. Quando se opõe a elas, o resultado é infeliz. Então, vamos parar por aqui hoje essa parte. Deixa eu ver aqui, 186. Paramos aqui na atividade. Próxima aula, damos continuidade aqui no O Estado. Vou voltar aqui. A tela. Voltei. Então, essa primeira parte concluímos hoje. Agora vamos para a segunda parte, que estuda o que é filosofia de Fátima. Então, esse livro, que é a filosofia de Fátima, está lá no site da Casa de Fátima, www.casadefatima.org. Pode ser baixado, pode ser lido também online. Então, vamos ver aqui onde nós paramos para dar continuidade. Foi esse daqui, o último foi sobre suicídio, né? Então, hoje receberemos no universo o que lhe enviarmos. Na busca de atividades financeiras, muitos investem apenas na aquisição de conhecimento específico, mas esquecem que os valores de caráter, dignidade e ética são fundamentais para a construção da confiança do empregador ou dos clientes. Na busca de relacionamentos amorosos, os amantes buscam a interpretação de papéis para preencher a expectativa do outro, esquecendo que toda atuação precisa chegar ao fim. Melhor seria cuidar de seu jardim para que a alma amada veja o que de fato é e queira cultivar em ti o melhor dela. Quem envia mentiras não recebe verdades. Quem envia medo não recebe coragem. Quem envia falta de esperança não recebe a certeza da vitória. Aprenda a enviar aos outros, a você, em seu próprio rito religioso, o que de fato quer receber.
Os afins sentem-se melhor ao lado dos seus. Construa com simplicidade o registro mental da sua consciência que antecede e prossegue, além deste tempo e espaço. Por favor? Isso. Então, o texto falou sobre o que desejamos receber, precisamos enviar ao universo, enviar com pensamento, com ações, né? Se a gente quer algo, temos que emitir nessa mesma frequência, né? E isso no nosso dia a dia, né? Tornar um hábito, como eu falei, tanto de pensamento como de ações. Então é isso. Por hoje acabamos aqui também a parte da filosofia de Fátima. Agora, no final, nós sempre colocamos uma proposta de ação social. E eu vou ainda continuar na linha dos moradores de rua. E hoje falar especificamente sobre a questão que está chegando aí o frio, né? Estamos chegando no Brasil no mês de frio. E poder recolher agasalhos, especificamente agasalhos no geral. Moletom, casaco, calça de moletom, e levar até esses moradores de rua, né? Então, essas roupas de frio, né? Seria roupas de frio, no geral, falando melhor. Então, recolher com nossos familiares, com nossos amigos, colegas de trabalho. Sempre a pessoa tem um casaco que não usa mais, né? Um conjunto de moletom que não usa mais. Então, recolher, levar, entregar aos moradores de rua, porque eles passam muito frio. Dependendo do estado, dependendo do local, alguns até acabam não resistindo ao frio na madrugada e vêm a falecer devido ao frio extremo. Então, aí, uma boa ação social, uma proposta. E por hoje é só. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.